Bom dia, eu me chamo Jaqueline, eu sou Iaiçá da Cáritas, dirigente do Nos Caminhos de Jesus, Centro Teológico de Umbanda, e hoje eu venho trazendo essa percepção do Evangelho na nossa ronda semanal, no domingo. E eu escolhi o capítulo 17 do Evangelho de São João, que é descrito como a grande oração de Jesus, e mais especificamente dentro desse capítulo, 2 versículos que iniciam no 14 e vão até o 16. Aconselho aos irmãos que estão junto conosco nesse domingo, fazendo junto essa ronda no Evangelho, trazendo o Evangelho para dentro de casa, para dentro do coração, para dentro do nosso templo, que deixe um copinho de água ao lado, seja na mesa, seja no verde, recebendo o verbo, fluidificando com o sol. Eu escolhi o sol e escolhi esse ambiente, que depois a gente vai conversar um pouquinho sobre. Então, o Evangelho de São João, capítulo 17, versículo 14, diz assim: Eu dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, tal como eu também não sou. Não peço para que os tires do mundo, mas para que os guardes do mal. Eles não são do mundo, tal como eu também não sou do mundo. Jesus fala que ele pregou a palavra e por pregar a palavra e acreditar nela, ele tinha maestria de mexer com tudo que é temporário. Ele curava as feridas do corpo, ele também curava as feridas da alma, porque ele não era desse mundo e ele tinha autoridade sobre todas as coisas que fossem do mundo. E muitas vezes a gente está no mundo e a gente não conversa sobre coisas divinas, porque a gente prefere, pela nossa afinidade, conversar sobre coisas temporárias, que não tenham significado. E eu escolhi exatamente esse cenário dentro desse contexto imenso que é estar dentro desse santuário. Eu escolhi exatamente esse cenário com esse propósito, de mostrar que a gente está sempre sobre a vigília divina, e hoje representada por esse sol maravilhoso, mas que a gente está sempre na dualidade. E esse fundo, precisando inclusive de reparo, é como se fossem as estruturas do mundo, que são temporárias e que precisam o tempo todo serem olhadas com um olhar divino, para que a gente perceba o quanto a gente pode interagir com o mundo, fazer a nossa parte, atribuir responsabilidade às nossas escolhas. O tempo todo em vigília, não em intensidade, mas em constância. Muito mais vale o nosso entusiasmo trazer Deus para dentro de nós do que a nossa empolgação, que não nos leva a lugar nenhum e que gera cada vez mais engano, confusão e obstáculo na nossa caminhada. Nesse capítulo 17 do Evangelho de São João, Jesus pede, suplica, ora à divindade que nos guarde do mal enquanto estejamos aqui no mundo, porque ele sabe que a gente não faz parte disso. E se a gente não faz parte disso, tudo que a gente se manifesta aqui no mundo é temporário, é passageiro. Logo, logo, a gente passa por aqui. Mas se a gente construir algo verdadeiro, como ele menciona, que é verdadeira a tua palavra, isso vai com a gente.
porque isso não é temporário, isso é permanente, nos acompanha aonde quer que a gente vá. Então, com essa passagem breve, mas intensa, do Evangelho de São João, eu chamo a reflexão para esse domingo. O quanto nós estamos construindo coisas permanentes na nossa vida. E essas coisas permanentes, se estiverem alicerçadas na palavra de Deus, elas não fazem parte desse mundo. Elas não precisam e não necessitam de reparo. Elas são algo muito maior, mais amplo e constante. Com isso eu me despeço do Evangelho de hoje e gostaria de deixar essa reflexão para que a gente levasse para a nossa vida. Um grande abraço a todos, sejam todos muito bem-vindos sempre, uns nos corações dos outros, porque é isso que a gente deixa como nosso legado. É a nossa passagem na vida do outro. Um grande abraço.